Bom, pessoal, prosseguindo então com a análise dos requisitos da petição inicial da ação renovatória de locação comercial. Paramos no artigo 71, inciso 5. Né? Também deverá, na petição inicial, o locatário autor da ação indicar fiador quando houver no contrato a renovar e quando não for o mesmo, com a indicação de nome, qualificação completa, número da inscrição no Ministério da Fazenda, ou seja, CPF, endereço, tratando-se de pessoa natural, nacionalidade, estado civil, profissão, número de carteira de identidade, comprovando desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira. Então, se o contrato for garantido por fiança, é necessário que, na petição inicial, o autor, locatário, indique o novo fiador. O novo fiador pode ser aquele que já garantia o contrato anterior a ser renovado, mas também pode ser alguém diferente. Se for alguém diferente, é necessário que o autor, locatário, o qualifique com todos os seus dados principais, a fim de que o locador possa checar até mesmo por si a idoneidade dessa pessoa física ou jurídica que irá garantir a locação. Se for o mesmo fiador do contrato a se renovar, basta que o autor da renovatória atualize as informações a respeito da idoneidade financeira desse indivíduo. Ou seja, ele deve apresentar com a petição inicial certidões, né, de distribuição de processos, do cartório de protestos, consulta ao Serasa, SPC, a demonstrar que esse sujeito não responde a dívidas, que ele tem patrimônio capaz de garantir um eventual inadimplemento futuro do locatário. Então, é imprescindível, quando a locação a ser renovada estiver garantida por fiança locatícia, que o autor, locatário, apresente na inicial quem será o fiador e demonstre que ele atualmente possui idoneidade financeira. Se a locação a ser renovada é garantida por alguma outra modalidade de garantia locatícia, por exemplo, seguro-fiança, basta o autor da ação, demonstrar que vai persistir com essa garantia na locação futura, né? Tem que demonstrar, através de documentos pedidos pela seguradora, que não há problema nenhum em se renovar o seguro-fiança caso a locação também seja prorrogada. Bom, ainda o inciso 6 fala sobre o fiador, prova de que o fiador do contrato ou que substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for. Vocês sabem que toda fiança depende da vênia conjugal para ter validade, né? Toda vez que alguém casado ou que vive em união estável resolva prestar fiança num contrato, é necessário que o cônjuge ou companheiro subscreva essa fiança, autorize a fiança, sob pena de nulidade da garantia. Por isso é necessário que na petição inicial, indicando o fiador, o locador também colha a anuência do seu cônjuge ou companheiro, caso ele for casado ou viva em união estável. E por fim, prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor em virtude de título oponível ao proprietário. Isso naqueles casos apenas em que o autor da renovatória não é a parte que figura como locatária no contrato de locação. Nós vimos que tanto o cessionário por ato entre vivos quanto o sucessor por ato causa-mortes têm legitimidade para a propositura da ação renovatória de locação comercial. Nesse caso, entretanto, eles vão ter que demonstrar essa condição de cessionário ou sucessor, ou seja, se for um cessionário por ato entre vivos, há que juntar à inicial um instrumento particular
por meio do qual ele adquiriu os direitos da locação, que ele adquiriu do locatário os direitos que este último possuía no contrato de locação. No caso de sucessor causa-morte, é necessário que ele prove a condição de herdeiro, né, do falecido locatário. Bem, aí vem uma questão complexa. Petição inicial em termos, o juiz designa a audiência conciliatória inicial, ao artigo 334, e manda citar o réu com antecedência mínima de 20 dias. É possível que o autor solicite a fixação de um aluguel provisório ao juiz? A lei não prevê. E talvez não preveja por uma razão simples. No momento do ajuizamento da ação renovatória, ainda estará vigorando o contrato que se pretende renovar, o qual tem o aluguel já estabelecido, já fixado no seu corpo, no seu bojo. Não haveria necessidade de um novo aluguel provisório se ainda há tempo faltante para o contrato atual subsistir. Lembrando que a ação tem que ser proposta naquele interregno de 1 ano a 6 meses antes do término da vigência do contrato que se pretende renovar. Ou seja, no momento, obrigatoriamente, no momento da propositura da ação, ainda haverá um contrato em vigor, o qual, evidentemente, tem lá o seu aluguel fixado. Então, não haveria motivo para que o juiz estabelecesse um aluguel provisório. Guardem essa informação. Bom, então, em princípio, o juiz não pode atender a um pedido de solicitação de aluguel provisório, já que há aluguel vigente até o término do prazo do contrato. E a ação tem que ser proposta naquele interregno de 1 ano a 6 meses antes do vencimento do contrato. Bem, citado a comparecer na audiência conciliatória inicial, em princípio, evidentemente, o juiz vai tentar obter o acordo entre as partes. Se o acordo não se mostrar possível, o réu, nos 15 dias subsequentes à audiência, poderá oferecer a sua contestação. E o que é que o réu poderá alegar para se defender? O artigo 72 da lei fala das teses, da matéria de fato que pode ser arguída pelo réu na contestação da ação renovatória. Vamos dar uma lida no artigo 72. A contestação do locador, que é réu da ação renovatória, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita quanto à matéria de fato ao seguinte: 1. Não preencher o autor os requisitos estabelecidos na lei. Ou seja, pode o réu, na contestação, alegar que, ao contrário do afirmado pelo autor na petição inicial, ele não preenche aqueles requisitos do artigo 51 da Lei de Locações. Segundo, não atender à proposta do locatário o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar. Então, também, evidentemente, o locador pode alegar em defesa que o valor proposto pelo locatário para o novo aluguel não atende aquilo que o mercado pratica. O valor é inferior àquilo que o mercado pratica. E aqui o legislador toma cuidado de dizer expressamente que para a aferição
da compatibilidade do aluguel proposto com aquilo que o mercado vem praticando, deve ser excluída a própria valorização produzida pelo locatário ao ponto ou lugar. Ou seja, deve-se desconsiderar, por exemplo, o fato do empreendimento do réu, do autor da ação, do locatário, ser bem sucedido e ter trazido uma valorização para aquele imóvel. O que o legislador estabelece como empecilho à renovação é o valor proposto a título de locação pelo locatário ser inferior ao do mercado, desconsiderando-se a valorização que ele próprio produziu para o imóvel em virtude do sucesso do seu empreendimento comercial. Inciso 3. Outra causa que pode ser alegada pelo locador em defesa: ter proposta de terceiro para locação em condições melhores. Nesse caso, o locador terá que anexar à contestação essa proposta feita por um terceiro em condições melhores que aquelas oferecidas pelo locatário. É óbvio que aqui pode ser um grande ponto de conflito entre as partes. Normalmente, quando o locador apresenta essa proposta de terceiro com melhores condições do que aquelas apresentadas pelo locatário, o locatário reage em réplica, geralmente acusando o locador de fraudar uma proposta feita por terceiro em melhores condições, com o objetivo de impedir a renovação da avença. Então, normalmente aí a discussão vai recair sobre a idoneidade da proposta feita pelo terceiro. Certamente o locatário, o autor da ação, vai impugnar essa proposta trazida aos autos, alegando que ela é irreal, que se trata de um documento produzido apenas com o objetivo de impedir a renovação que é assegurada pela lei. Evidentemente que o juiz aí vai ter que produzir prova, vai ter que avaliar se de fato essa proposta existe ou não, eventualmente até designar numa audiência de instrução de julgamento e ouvir o proponente, aquele que subscreveu a proposta, para aferir se ela de fato existe. Enfim, mas aí a discussão vai ficar no plano fático. O juiz vai ter que se convencer de que a proposta é real. Se o juiz se convencer de que a proposta é real e ela é melhor do que aquela oferecida pelo locatário, ele vai acolher a matéria de defesa e vai julgar improcedente a ação renovatória. 4. Não estar obrigado a renovar a locação. Aqui nós temos que dar uma olhadinha no artigo 52 da Lei de Locações. O artigo 52 estabelece algumas hipóteses excepcionais em que o locador, na ação renovatória, não está obrigado a aceitar a renovação. E que situações são essas? Vamos examiná-las agora. Diz lá o 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se 1. Por determinação do poder público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação, ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade. Então, aqui, se houver uma ordem do poder público determinando que o proprietário do imóvel, locador, deva realizar obras que impliquem uma radical transformação do mesmo, ou seja, obras de grande porte, o locador pode se opor à renovação do contrato, alegando que necessita atender à demanda do poder público. Mas também se permite que o locador recuse a renovação quando ele provar que vai fazer no seu imóvel modificações de natureza tal que importem um aumento do valor do negócio, da própria locação ou da propriedade. Nesse caso, ele vai ter que demonstrar documentalmente essas obras.
e isso pode impedir a renovação.